Olá, sou Josiane Paduani, psicóloga, e o vídeo que você vai assistir hoje faz parte de uma palestra que eu dei na comunidade São Francisco de Assis, em Laranjeiras, sobre neurodiversidade na família. Bom vídeo! Coloquei no meu livro Meu Mundo de Cor. Renda-se como eu me rendi, mergulhe no que você não conhece como eu mergulhei. Viver ultrapassa qualquer entendimento. Clarice Lispector. Essa frase, quando eu escolhi para poder entrar no livro, eu pensei muito e ela resume muito a minha vivência, né? Porque eu tive que mergulhar no que eu não conhecia para poder me tornar o que eu sou. Então, hoje a gente vai mergulhar um pouquinho do que eu aprendi vivendo, estudando, buscando entender cada coisa. E aí, o que é neurodiversidade?
solidão. E uma pessoa que passa a vida inteira sem ter interesse por coisas triviais. Que tristeza. Você vai conversar com ele coisas triviais, coisas bobas do dia a dia. Tipo, fulano vai casar. Ah, que besteira. Beltrano vai fazer não sei o quê. Gente, eu estou interessado na tripulação de Celeste. Eu quero saber sobre o que aconteceu com os dinossauros. Aí vocês estão falando besteira, balela. Eu não tenho vontade, não tenho interesse. Percebe que ele não cabe em ônibus para ele pensar. Então, seja quem tem pouco, seja quem tem muito, todos os dois estão passando a vida no nosso mundo. E aí, eu queria falar uma coisa para vocês muito séria. O olhar de amor e confiança dos pais pode fazer toda a diferença na vida de uma criança. Receber um diagnóstico pode ser a oportunidade de união e amor. Tem gente que recebe diagnóstico e é muito engraçado. Eu vou dar um exemplo bem prático para vocês entenderem o que é diagnóstico e o que é prognóstico. Ok? Chego para. Qual é o nome? Gente, chega no médico, o médico fala que ele está com gripe. Ok? Isso é o diagnóstico, beleza? Qual é o prognóstico da gripe? Vamos lá. Febre, tosse, dor no corpo, vômito, diarreia. E vamos lá, né? E tem nome que chega até o órgão, né? Estou errado? Isso é prognóstico. Por possibilidade dentro do diagnóstico. Só que aí, quando o pessoal recebe um diagnóstico, por exemplo, de autismo, o pessoal vai lá no idioma, no DSM, vai lá no prognóstico e começa a fazer checklist. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Se a gente for parar para pensar no que tem de prognóstico em cada situação, TOD, TDAH, autismo, síndrome de Disney, enfim, 250 bilhões de situações que tem no mundo, neurologicamente falando, a gente não cairia de cara. E aí que está o X da questão. Por que a gente tem que saber o prognóstico? Para a gente saber o que a gente tem que lutar contra. Não é falar assim, tadinho, ele tem tal
fazer tarefas de casa? Quer que eu escolha o chute? Quantos anos? Ah, ótimo, adorei. Quem é o terapeuta que descontou? É de 2 anos. Adorei, galera do mecanismo não tá bem. Com 2 anos a gente tem que começar a incentivar os nossos filhos a fazer pequenas tarefas. A pegar o copo, levar a cozinha, guardar o tênis no lugar, colocar a roupa suja no cesto. Ele andou, meu filho, traz um copo. Ah, meu filho, então faz um paninho, vamos ajudar a mamãe a limpar aqui. A gente tem que fazer o quê? Estimular. A gente tem que botar o menino para fazer a partir de 2 anos de idade. Na realidade, vou te falar uma coisa para você. Começou a andar, sentou, né? Já vai brincar de cadeira. Sentou, vamos brincar de cadeira? Cadeira. Pode brincar de cadeira, galinha. Estimular. Se não estimula, a criança não cresce. Então você vai ter o quê? Uma criança deficiente. Não porque ela é. Porque uma coisa é quando ela é. Outra coisa é quando ela não é. Todo mundo achou que ia falar sobre deficiência, né? Cadê ela chegar deficiência? Não. Vou falar uma coisa para você. Muito sério. A deficiência não está no indivíduo, não está no seu filho autista, não está no seu filho TDAH, não está no seu filho que tem síndrome de Icke, não está nele. A deficiência às vezes está na gente, que tem medo de estimular os nossos filhos. Eu falei sobre isso numa palestra dedicada, sobre parentalidade terapêutica, sobre a importância de lidar com esse tipo de situação. Eu tenho um caso no meu consultório que o garoto tinha síndrome de Down e síndrome de West. Ele tinha duas excepcionalidades. A síndrome de West, a síndrome de Down todo mundo sabe, né? Eu ia lá, tem déficit cognitivo, blá blá blá. Só que ele tinha síndrome de West, que é uma síndrome degenerativa muscular. Então, esse menino, ele tinha. Qual era o prognóstico dele? Ser vegetal para a vida inteira. Não sentar, não andar, não fazer nada. Nem mesmo sorrir. Esse era o prognóstico dele. Chega na igreja, quem era minha paciente anteriormente era ela, hoje é ele. Ela começa a me descrever ele, e parecia que eu estava vendo feedback na minha mente. Eu falei assim: cadê o menino? Perguntando meu filho. Porque ele tem isso. Cadê o garoto? Eu não vi o garoto com livro na minha frente. Eu sou uma psicóloga meio manifesta, sabe, gente? E agora da mulher. Virei para ele e falei assim: você vai voltar para casa e vai fazer a qualidade do seu filho. Que situação do garoto não é? 2 anos, não sentava, não andava, tinha comportamento muscular de uma criança de 6 meses aos 2 anos de idade. De repente, ela olhou para ele e viu uma coisa acontecendo. Ela foi trocar a fralda do filho e de repente ele sorriu.
aquilo. Eu tinha falado que o filho mexe não pode fazer o quê? Pode falar. Não pode fazer o quê? Não. Como assim ele sorriu? Daquele sorriso em diante, ela descobriu que ela poderia lutar. Você pode dar um gatinho hoje. Está com 7 anos, anda, tá? Já se comunica razoavelmente, não fala nada. Ele veio comunicar, eu transmitir. Mas tá bom. Anda, é um menino extremamente alegre. É muito louco. Por quê? Porque ela parou de olhar para ele como um capaz e passou a olhar ele como um capaz. Começou a procurar nele as possibilidades. Então, quando a gente procura as possibilidades fora, o que a gente encontra nos nossos filhos? Um mundo de possibilidades. Você acha que um dia ele vai chegar a fazer faculdade? Olha, gente, quem sou eu na menina do povo vai dizer que não? Não sei. Tem um filme que eu gosto muito chamado O Milagre de Anne Sullivan. E conta a história de uma menina cega e surda. E, por causa do olhar de uma pedagoga, essa pedagoga descobriu uma forma de se comunicar com essa menina, ou seja, o olhar. Descobriu uma forma de se comunicar com essa menina, que chama a linguagem chamada Kadama. E essa menina se desenvolveu, estudou. Ou seja, qual a probabilidade de você fazer uma pessoa cega e surda se comunicar? O que colocou essa garota foi no olhar de potência. De potência. E aí, o que é a família? A família como um ponto seguro. O lar é o primeiro lugar onde podemos ser quem somos. E na partilha que nós desenvolvemos. Pois parte de nossa história pode lançar luz na vida das outras pessoas. Essa frase está no meu livro. Quando compartilhamos nossas experiências, criamos pontes de compreensão e esperança para todos. Qual é o lugar que eu posso ser eu mesmo? Na minha casa. Se nós formos apoio um para os outros, a gente vai poder trazer crianças para se tornarem positivas, independente do que elas são ou do que elas têm. Tem uma frase da Gestalt terapia que eu amo, que é assim: o ser humano é um ser de possibilidades. Aí já que eu sou mentira dele, eu vou colocar infinito. Se eu coloco só a substância de possibilidades, eu acho que vai ter um ponto final na brincadeira. Mas se eu coloco infinita, eu vou multiplicar mais. Até eu mostrar tudo que eu tenho que mostrar. Até mais um pouquinho.
ok? Mas eu consigo, tudo bem, mas você vai se esforçar um pouquinho, pelo menos até uma 9, 10. Mesmo que você, vou dar uma sugestão para as mamães. Você sabe por que eu falo também que a gente tem que olhar menino para desespero? Você está construindo desespero, tá? Vamos ser muito sérios só para as mamães. Gente, a gente tem que ter tempo para a gente. Voltinho, dormir cedo, 8 horas da noite, como todo mundo na cama, e aí você vai ter direito de ter conversa de gente durante com o marido, com a esposa, ter um momentinho para passar um tempo com o povo, ter um momentinho para ler um livro, ter um momentinho para namorar, galera, né? Namorar é bom, verdade? Então, rotina estruturada é sinônimo de quê? De vida familiar saudável. Ah, mas a minha família não é desse jeito. Eu sou mãe solo. Cara, coloca o seu filho para dormir, para pelo menos você ter tempo para você. Tem que ir você, menina. Ó, sou mãe solo. Tá bom, pai. Mas tem que ir você? Não é bom, não? Você tem que pegar o pé. Dirigir no sofá é o melhor lugar do mundo. Certo, gente? Então, rotina estruturada. Já tá criançada com medo de X, não, eu vou ficar falando de comunicação clara. Gente, você vai conversar com seu filho claramente. Eu estou contando um caso muito engraçado que aconteceu comigo outra vez. Gente, tem história para paciente de toda a idade, tá? Então, quando me chamaram para palestra sobre mulher, eu também tenho história para ver. Mas tudo bem. Vamos lá. Eu tive um paciente, ele tinha 2 anos e ele era hiperléxico. Falei, opa, né, gente? Não tá. O bichinho, com 2 anos, lia helicóptero. Inconstitucionalissimamente. Melhor que 2 aninhos, tá? Eu pegava livro, eu deixei um livro de chavado uma vez no meu consultório, de psicanálise, como eu vi essa coisa que estava lendo. Se ele estava entendendo, eu não sei. Mas que ele estava. E a mãe dele tratava ele como um neto. Pegava o menino da creche e tirava em qualquer lugar. Gente, que tudo negócio. Criança ficou o dia inteiro na creche. Você pegou ela da creche. Para onde você acha que ela está pensando que você vai? Para casa. Aí você pega o menino e leva para a clínica para ver de ajuda. O que ele vai ter? Uma crise, gente. Você vai ir chorando. Gente, minha mãe, meu pai e minha avó depois do dia. De tanto que não gritava. Minha mãe agora está vendo que eu E aí, de tanto que não gritava. Mas qual era o problema que estava acontecendo? Comunicação? Falta de comunicação. Deixa eu falar com meu filho. A mamãe vai passar na clínica da tia Josi, porque hoje tem terapia. Mas ele não vai dizer, vai. Ele vai entender que pelo menos não vai sair para casa. E ela foi levando isso tão a sério que um dia ela chegou e aí eu falo para as pessoas. O que você combina com teu filho não vai cá. Nunca vai cá. Quem é que tem dificuldade de levar filho para fazer compra? Levanta a mão. Vamos ver se está todo mundo aqui com fé. Tem dificuldade? Ah, que bom. Então vai ensinar o outro. Rafael, vou falar o nome do meu filho comigo. Ele estudava com ele, eu vou falar o nome dele. O Rafael, a gente fazia assim com ele. Rafael, vamos para o supermercado com o papai, com a mamãe, com o vovô, enfim, vamos. Você tem direito a comprar um item. Aí ele chegava com 2.
Você tem direito a um item só. Ele tinha como chorar? Ele tinha como fazer birra? Ele tinha como sair jogando assim no chão? Não. Convidar meu pai? Não. Apesar de que ele uma vez teve um problema, né? Tudo bem. Porque ele escolheu como item e com item de mais ou menos R$6.000. Tudo bem, vamos tentar. Meu pai passa pela porta do mercado elétrico, né? E estava lá o carrinho elétrico. Aí o Rafael disse: pai, eu quero esse carrinho. Aí meu pai falou assim: mas não dá para comprar hoje. Aí ele falou assim: então, eu tenho direito a um item. Aí é inteligente, né? Era criança. Beleza. Né? Então vamos lá. Outra coisa, previsibilidade. Fala tudo pro meu filho. Você vai trocar a fralda dele? Filho, eu vou trocar essa fraldinha, tá? Ó, não passa o bumbum. Criança bem pequenininha, né? Começa lá a dar previsibilidade para ele o que você vai fazer. Vamos sair, vamos no shopping. Vou contar de novo outra daquele meu paciente de internet. Aí, vamos lá. Ela continuou, botando em prática, né, de falar sobre ele. Aí ela pegou, chegou para ele e falou assim: meu filho, nós vamos no shopping. Essa história eu acho uma graça, gente. Só não posso colocar aqui. Me mostrou, né, não posso colocar aqui. Ela chegou para ele e falou assim: meu filho, 2 anos, tá? Gente, detalhe. Meu filho, nós vamos no shopping. Só que a mamãe não vai poder levar você na piscina de bolinha. Porque a mamãe está com pressa. Gente, a cena foi como detalhe. O menino viu a piscina de bolinha, né? O que ele fez? Ele chorou? Não. Ele virou a carinha para o lugar da ele virou a carinha para o lugar e passou sem olhar para a piscina de bolinha, porque ele não podia pedir. Ele é criança, gente, não está ajudando. Entende? Então, trabalhar com previsibilidade. Choro, eu trabalhei com previsibilidade, só que eu fiquei autista. E aí, no meio da festa, ele se regulou. Aí não é trabalhar com previsibilidade. É trabalhar com outra coisa. Observar, ouvir. Gente, olha, meu filho estava demais para ele. Ele se regulou. Vou dar um sorrisinho para o pessoal que me deu autismo, tá? Funciona. Pelo menos para estar autismo tem que funcionar. Está funcionando, né, mãe? Se a criança desregular, primeira coisa, está no meu livro, tá? A dica está no meu livro. Primeira coisa, você senta com ele no chão. No chão, não é na cadeira, não. Vamos fazer uma experiência? Todo mundo agora dá uma balançadinha na cadeira. Você viu que a cadeira é mole? Você imagina um menino, com o corpo todo gritando, porque ele diz assim, tá? Começa a você dá a unha no pé, que não vai travar de grampo, e sobe até o fio do cabelo. Os folículos capilares doem. Isso é uma crise. Uma desregulação total do cérebro. Aí você bota a pessoa sentada na cadeira. É mais um estímulo, gente. Chão é duro, não tem estímulo, então a criança tende a regular melhor mais rápido. Segunda coisinha, arranjar um estímulo maior do que ele está sentindo. Nossa, mas o quê? Gelo.
avô, é a avó, é a família. Uma família bem orientada sobre o problema que essa criança está vivendo, ou esse jovem, esse adolescente está vivendo, ou esse adulto está vivendo, facilita a vida desse neurodivergente um montão. Mas, gente, vamos falar a verdade? Quem não precisa de uma rede de apoio? Levanta a mão quem não precisa, me importa. É verdade, todos nós precisamos. Todos nós precisamos de um colo. Todos nós precisamos de amor. Todos nós precisamos de compreensão. Por isso que eu falei que a gente fazia parte do mesmo saco. Nós não faríamos no mesmo saco, porque a gente precisa. Certo? Lógico que aquele que tem TDAH, aquele que tem autismo, né? Que estão ali no ônibus da vida, ou na parte que falta, ou na parte que sobra, né? Tem mais necessidades, tem mais problema, tem mais necessidade de ajuda e de apoio. Mas não quer dizer que ele é incapaz, ele só precisa de um apoio a mais. Escola e igreja. Eu sei que para os pais que são pais de neurodivergente é um caos de escola. Infelizmente, as escolas não estão preparadas para receber pessoas neurodivergentes. Eu rezo o dia que eu vou poder colocar um grupo de professores que queiram me ouvir e falar para eles sobre isso e eles entenderem o quanto pode não ser aceito como você é. Mas, na igreja, a gente também precisa de apoio. Quando meu filho era menor, eu tive a sorte de ter a Luísa, a catequista, que acolheu muito meu filho. O Luiz que agora é padre, eles acolheram o Rafael. E esse acolher meu filho, para mim, foi extremamente importante. Porque às vezes era muito difícil trazer o Rafael para esse presídio. Era muito sofrido. Tinha dia que o Rafael teve uma vez, o Rafael descompensou. Eu também não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu saí carregando o Rafael pelo braço até em casa. Naquele dia. Mas se eu não tivesse eles, a minha mãe e meu pai também me ajudaram muito. Ou seja, o que é? Acolher. Ter um pouquinho mais de paciência. Às vezes aquele menino está gritando dentro da igreja. Gente, ajuda aquela mãe e aquele pai, por favor. Eles não estão precisando disso. Eles estão precisando de carinho, de amor. De um olhar de acolhimento. Só um pouquinho assim. E aí, nós profissionais, né? Os profissionais, terapeutas, que também fazem parte da rede de apoio. Eu me propus a vir aqui, né? Eu sou psicóloga, eu me propus a vir aqui porque isso faz parte do meu trabalho. Dizer para as pessoas que a neurodivergência está aí, que a neurodiversidade está aí, que uma pessoa neurotípica pode se tornar neurodivergente, se sofrer um acidente, bater a cabeça, de repente ter Alzheimer,
Eu falei isso no meu discurso de posse da Academia de Letras. Eu sonhava em ser escritora, porque eu sempre me escondia na biblioteca, não sei se a Glória lembra dessa. Eu me escondi, ou era secretaria, sala dos professores ou biblioteca. Um dos três eu estava escondido, porque eu não conseguia estar com os outros colegas. Há um tempo atrás eu conversando com a Graça, que foi minha coordenadora, ela falou assim: Josi, era difícil entender o que você falava. E aí, a minha mãe, lembra aquela parte que eu falei, de olhar para os pais para fazer toda a diferença com os filhos? A minha mãe e meu pai nunca desistiram de mim. O pessoal falava assim: essa menina é retardada. Essa menina é retardada, não é que não estava sério, que não falar. Mas minha mãe nunca desistiu de mim. Você vai? Ah, mãe, eu quero fazer teatro. Você vai fazer teatro? Ah, mãe, eu quero fazer, como chama? Curso de modelo e manequim. Aí eu vou fazer curso de modelo e manequim. Olha, gente, eu fiz tanta coisa tentando me adequar, tentar se enfiar e caber no ônibus no lugar certo. Eu fiz de tudo, gente, vocês não têm noção. Aí, no meu livro Meu Mundo Multicorpo, eu conto isso, né, de todos os apertos. Eu sofri muito bullying, vocês não têm noção. Se fosse só bullying quando eu era pequenininha, né, tudo bem. Eu sofri bullying até na faculdade. De professor. Se fosse dos colegas, estava tudo certo. Meu professor chegou para mim e falou assim: eu cheguei no meu trabalho de conclusão de curso, e aí eu cheguei para ele e falei assim: eu quero fazer esse trabalho. Eu estava com a minha colega do meu lado, ele falou assim: fulana, eu se fosse você se afastava dela, porque essa aí vai afundar a sua vida acadêmica. Eu só fiz um trabalho que custou mais de R$32.000, ok? Deixa eu ser mentira, gente. Eu só fiz um trabalho de R$32.000 e não gastei nem curso caro. Pelo contrário, eu ganhei R$1.000. Foi chique, né? E aí ele veio depois me pedir desculpa. Porque eu aprendi uma coisa: a gente não briga, a gente só prova quem a gente é. Aprendi com a minha mãe. Poderosa. E aí, no meio dia 28 de maio, eu entrei para a Academia de Letras como Academia Internacional de Letras. É aquela coisa, né, gente? Eu pulei todas as etapas, né? Saí nem do municipal, nem estadual, nem nacional, fui direto para... Não sei por que eu vou ficar lá, né? Até hoje eu estou me perguntando. Mas, o que eu quero dizer para vocês? Nunca olhe para os seus filhos como se eles fossem incapazes de crescer. Eles só são sementes. Um dia eles vão crescer. E eles vão ser muito mais do que vocês possam imaginar se vocês pegarem essa conta e fazer eles crescerem. Minha mãe acreditou em mim, meu pai acreditou em mim. Minha irmã acreditou em mim. E eu sei que o filho de vocês, que a família de vocês vão ter muito que vencer.
cores e formas possam florescer em plenitude. Eu espero profundamente que eu tenha trazido um pouco para vocês da minha história, um pouco do que é ser neurodivergente, um pouco de ser neurodiverso, e que todos nós, eu sei que a gente é um grupo pequeno, mas que nós possamos hoje ser essa semente que vai transformar esse mundo em um mundo melhor. Porque uma vez eu fiz comunicação social querendo mudar o mundo. E aí eu entendi que não era querendo mudar o mundo inteiro que eu ia fazer a diferença, mas sim mudar cada universo que está dentro de cada um de nós. Muito obrigada. Se você chegou até aqui e gostou dessa palestra, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Até a próxima! Tchau!